Uma criatura mais antiga que a própria existência. Um inimigo com o potencial de destruir universos inteiros na Marvel, tendo ligação principalmente com o Doutor Estranho, com o Ancião e até mesmo com Conan o Bárbaro. Esse é Shuma-Gorath. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Shuma-Gorath tem uma certa criação compartilhada e conturbada. A primeira vez que o nome Shuma-Gorath foi mencionado foi num pequeno conto chamado The Curse of the Golden Skull, ou A Maldição da Caveira Dourada. Um conto escrito por Robert E. Howard, o criador de Conan o Bárbaro. O nome surgiu numa única frase onde um feiticeiro invocava os livros encadernados em ferro de Shuma-Gorath para amaldiçoar a humanidade. Inclusive, a criatura Shuma-Gorath foi imaginada por Robert E. Howard baseada nas criaturas do seu amigo e também escritor H.P. Lovecraft, o criador dos Contos de Cthulhu. Acontece que as histórias do Rei Khull de Conan o Bárbaro e as criações de Robert E. Howard foram licenciadas para Marvel para que os quadrinhos de Conan e da Era Iboriana fossem produzidos. Por isso existem muitas HQs do Bárbaro com o selo Marvel. E até por isso que o próprio Conan já fez crossovers com os Vingadores, por exemplo. Então, usando essas licenças, a Marvel introduziu Shuma-Gorath na sua cronologia e nos seus quadrinhos, sendo mencionado pela primeira vez em 1972, mas aparecendo fisicamente mesmo na revista Marvel Premiere número 10 de 1973, criado por Steve Englehart e Frank Brunner. Shuma-Gorath é um dos primeiros seres da existência, um dos grandes deuses anciões. Eu já fiz um vídeo explicando melhor os deuses anciões, onde eu falei mais sobre Chthon e o Darkhold. Para esse vídeo vai ter o link aqui na descrição. Shuma-Gorath é um deus ancião como Chthon, Set ou Gaia, e existe desde antes mesmo da humanidade. Shuma-Gorath é governante de centenas de dimensões obscuras, dominador do caos, sempre se alimentando do medo e da escuridão. Ele reinou na Terra há milênios atrás, num reinado de dor, de sofrimento e de sangue. Há 1 milhão de anos atrás, enquanto ainda dominava e se alimentava dos humanos primitivos, ele foi derrotado pelo feiticeiro Sisnek, que viajou no tempo onde conseguiu banir Shuma-Gorath para fora do plano terrestre. Mas Shuma-Gorath é uma criatura tão enigmática que não se sabe direito se o seu surgimento é total ou só em partes. E a teoria é que cada aparição dele é só uma manifestação de um pequeno fragmento do seu total poder. Assim, 21 mil anos antes da destruição da Atlântida, Shuma-Gorath ressurgiu. A criatura se alimentava de sacrifícios de sangue humano, até mesmo dos seus adoradores. E a humanidade rezou por ajuda ao deus Kron. Kron enviou um xamã que conseguiu usar os chamados livros encadernados em ferro para criar um feitiço que selou Shuma-Gorath, o deixando aprisionado dentro de uma montanha, um lugar que mais tarde foi chamado de Monte Kron. Só que há 10 mil anos atrás, durante a Era Iboriana, seguidores de Shuma-Gorath tentaram libertá-lo mais uma vez, conseguindo os livros encadernados em ferro. E nesse momento, um dos grandes adoradores de Kron evitou a catástrofe. Esse guerreiro era Conan o Bárbaro. Nos anos mais próximos, em 1804, um culto que adorava Shuma-Gorath foi formado, inclusive no local onde futuramente seria construído o Instituto Ravencroft. Desse jeito, a gente chega até os tempos modernos, onde em 1972 Stephen Strange, o Doutor Estranho, passou a sofrer vários ataques de seres como Pesadelo, Sliggott e Ébora, em nome de Set. Todos comandados por uma entidade maior. Então, seguindo essa energia, ele ouviu uma voz absurdamente maligna que prometia a sua volta. Era Shuma-Gorath. O problema é que, como portal para a Terra, ele estava usando a mente do ancião para isso.
O Doutor Estranho teve um combate místico de proporções imensas dentro da mente do seu mestre, o Ancião. Algo que foi sentido por todos os místicos do mundo. E Stephen Strange foi derrotado. Só que, para evitar que Shuma-Gorath surgisse e dominasse o nosso universo, o Doutor Estranho foi forçado a fechar sua passagem à força. Ele foi forçado a matar o seu próprio mestre. A matar o Ancião. O Doutor Estranho, assumindo agora o posto de Mago Supremo depois da morte do seu mestre, fez de tudo para evitar o retorno de Shuma-Gorath várias vezes. Em 1986, por exemplo, num combate contra outro inimigo, o Doutor Estranho teve que destruir vários objetos e talismãs de poder. E isso enfraqueceu as barreiras entre dimensões, permitindo que alguns deuses anciões tivessem acesso à Terra, entre eles Shuma-Gorath. Nessa época, o Doutor Estranho teve que aprender a fundo o domínio das artes místicas das trevas, com a ajuda do feiticeiro Kalu. Num processo onde ele quase perdeu um dos seus olhos e quase se perdeu nessa escuridão. Principalmente quando ele obteve poder o suficiente para ir diretamente num confronto contra Shuma-Gorath numa de suas próprias dimensões, localizada a 1000 planos de existência de distância da Terra. O acúmulo de poder de Stephen Strange permitiu com que ele drenasse o poder de Shuma-Gorath enquanto eles lutavam, e isso quase transformou o Doutor Estranho na própria criatura, porque a criatura é o seu próprio poder. Então Stephen teve que matar o monstro dentro dele próprio. Só que Shuma-Gorath não pode ser simplesmente destruído. Então em 2006, Nicholas Scratch, o filho de Agatha Harkness, se passa por Agatha, se passando por Stephen Strange para enganar o Quarteto Fantástico e conseguir invocar Shuma-Gorath. Mas o Doutor Estranho consegue evitar que a criatura reúna forças o suficiente para voltar por completo e vai até o Stonehenge, que tem uma grande influência de forças místicas para banir a criatura além do espaço e tempo. Mas em 2010, Arnim Zola criou uma doença a partir da essência da criatura, e Shuma-Gorath tentou ser trazido para o nosso universo mais uma vez, mas foi impedido pelo grupo dos Invasores. Durante o arco Infinito de 2013, o Doutor Estranho foi forçado mentalmente pelo Falce de Ébano a convocar uma pequena parte de Shuma-Gorath, e isso foi suficiente para causar vários estragos. Mas a sua vinda total foi mais uma vez impedida pelos heróis, dessa vez pelos poderosos Vingadores. No arco Condenação de 2018, depois do Império Secreto, o Doutor Estranho ressuscitou os habitantes de Las Vegas, o que causou um buraco no tecido dimensional, liberando a passagem para várias entidades demoníacas, incluindo Shuma-Gorath. Mas quem passou por ali foi o demônio Mephisto, e ele próprio fechou a passagem para que mais ninguém o atrapalhasse na Terra. Inclusive, outros heróis ficaram presos lutando com várias entidades, e claro que entre eles, Shuma-Gorath. O feiticeiro da era iboriana, Kulan-Gath, surgiu nos tempos atuais em 2021 e invocou mais uma vez Shuma-Gorath. E para isso, até mesmo um deslocado no tempo, Conan, surge para combater mais uma vez o seu antigo inimigo. Nessa época, a criatura usa até mesmo possessão, usando fragmentos de si próprio. E junto de Conan, o Doutor Estranho consegue derrotá-lo. Mas mesmo assim, Shuma-Gorath reaparece, possuindo o feiticeiro Kulan-Gath e se reestruturando. Mas assim fugindo para outra dimensão, deixando a Terra em paz. Pelo menos por enquanto. Fora dos quadrinhos, Shuma-Gorath apareceu em alguns jogos, principalmente na franquia Marvel vs Street Fighter e Marvel vs Capcom. Nas animações, oficialmente, ele nunca apareceu, mas existe uma criatura muito parecida com ele na série What If. E em live action, ele também nunca apareceu, e oficialmente não vai, pelo menos por enquanto. Mas já foi revelada uma criatura de aparência extremamente parecida a Shuma-Gorath que vai surgir no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas essa criatura está sendo creditada como Gargantos. Acontece que Gargantos é uma criatura que também existe nos quadrinhos da Marvel, que parece mais com um polvo na verdade.
E pelo que dá a entender, só tem o seu nome alterado, mas a sua essência é sim Shuma-Gorath. O problema é que ele não pode usar esse nome, porque já que o título Shuma-Gorath é criação de Robert E. Howard nas suas histórias do Heiku e de Conan, e a Marvel não tem a licença do personagem para os filmes, só para os quadrinhos, a Marvel teria trocado o nome dele no cinema para evitar problemas com os direitos autorais. Shuma-Gorath é basicamente uma força do caos, é imortal e é o deus ou o demônio de várias dimensões obscuras. Inclusive uma das dimensões que ele tem conexão é o Câncer-Verso. A criatura é extremamente poderosa, um poder total que ninguém nunca viu, porque se visse, seria o fim do universo. É por isso que Shuma-Gorath sempre é derrotado ou banido antes da sua passagem total para o nosso mundo. Ou de outra forma, ele absorveria e devoraria toda a existência. Tanto que é dito também que o seu poder passa, e muito, os poderes de outras entidades demoníacas de extremo poder, como Satanish, Mephisto e Dormammu. Durante o seu reinado, no início dos tempos, Shuma-Gorath tinha o auxílio de uma criatura criada por ele, chamada de Quogoth. Mas a criatura se rebelou e a luta entre os dois terminou com Quogoth preso na Terra, numa ilha que futuramente seria a Ilha M, a futura base de Magneto. Shuma-Gorath é único no multiverso, então as suas versões em outras mídias, até nos jogos, são da mesma criatura invadindo outros universos. Mas o seu maior interesse é sempre no universo tradicional, o universo 616. Vivendo em outras dimensões, ele é incompreensível aos olhos humanos, assim como o monstro em que ele foi baseado. Ele faz uso da magia do caos, sendo muitas vezes chamado de Lorde do Caos ao lado de Kitton. Ele já teve outros rivais, como por exemplo quando tentou invadir o nosso mundo pelo planeta Terminal. E quem evitou isso foi o Groot, aumentando imensamente o seu tamanho e espancando Shuma-Gorath de volta para sua dimensão. E ele já teve interações bizarras até mesmo com o Deadpool. Mas claro que o seu maior inimigo e maior problema para conseguir invadir o nosso mundo é o Mago Supremo, o Doutor Estranho. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Shuma-Gorath. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.